A garota nunca conseguiu gostar de verdade daquele objeto, mesmo que tenha sido o último presente de sua avó. Bastava olhar para aquele sorriso pintado sobre a madeira para se sentir encurralada, ansiosa, e se a encarasse por muito tempo, podia até sentir suas mãos tremerem. Até tentou algumas vezes se livrar da boneca, mas sempre que estava prestes a fazê-lo, as palavras de sua avó vinham à tona. Guarde-a com carinho, e eu sempre estarei com você. E mesmo assim, sua mãe insistia que a lembrança fosse guardada. Quando recebia suas amigas em casa, Olivia fazia questão de esconder o presente dentro do guarda-roupa. Apenas algumas delas, as mais aventureiras e ousadas, acabavam conseguindo ver as feições em tinta e as articulações da boneca, e todas elas ficavam encantadas, sem sentir nenhum pingo de desconforto que a sua dona sentia. Alguns anos se passaram e Olivia, que outrora era apenas uma garotinha, agora havia se tornado uma bela mulher. Ousada e independente, suas mechas de cabelo, tingidas de azul, refletiam muito bem isso. Nessa transição, deixara tudo de sua infância para trás, para morar em uma casa na cidade. Ou quase tudo. Sua mãe insistiu muitíssimo para que ela levasse consigo a tal boneca. E não havia argumento nem explicação que a fizesse mudar de ideia, e com isso, logo o objeto estava lá sobre a cômoda. O mesmo sorriso, a mesma aparência, tudo estava ali junto com ela, inclusive o medo e os calafrios. Mas como dito antes, Olivia tinha mudado e não conseguia mais viver à sombra de um medo tão irracional. Porém, diferente do que acontece naturalmente, a apreensão da garota não cedeu lugar à calmaria, mas sim à raiva. Uma raiva tão devastadora e acumulada que Olivia passou a maltratar a boneca. Afinal, sua avó havia morrido há muito tempo e com toda certeza não se importaria com o que ela iria fazer. Nos primeiros dias, apenas xingou o objeto, ofensas bobas. Era como se ainda não tivesse certeza do que estava fazendo. Mas bastou um pouco mais de confiança para que começasse a chutar e a jogá-la contra o chão e paredes. Mas até isso só serviu para inflamar ainda mais a raiva da garota, porque qualquer brinquedo que fosse tratado assim, até os mais resistentes, apresentariam algum arranhão. Mas aquela maldita boneca não. Continuava perfeita, sem nenhuma lasca sequer. Era hora de pôr um fim naquilo. Algumas pessoas que passavam na rua olhavam com estranheza a cena que se desenvolvia naquele quintal, mas a garota se sentia satisfeita. Ver aquela boneca ser reduzida a toras carbonizadas era gratificante, e quanto mais o fogo queimava, mais Olivia se sentia liberta. E ela só saiu de lá quando não havia mais nada a ser consumido. Essa seria a primeira vez em tanto tempo que dormiria em paz. Porém, durante a madrugada, uma sensação de nervosismo atrapalhou os sonhos da garota de maneira tão repentina que ela precisou respirar profundamente várias vezes para que seus batimentos se acalmassem. Ela nem está mais aqui, disse para si mesma. E mal terminou a frase quando se ouviu um barulho na casa, um baque no chão que ecoou até os ouvidos de Olivia. Não sabia o porquê, mas isso foi o suficiente para que um enorme arrepio percorresse sua espinha, e logo em seguida outro barulho foi ouvido, dessa vez mais suave, como um passo, e depois outro, e mais outro. Poderia ser alguma coisa boba,
um animal sorrateiro. Mas isso não acalmava nem um pouco a garota. Seu corpo sentia o medo cada vez maior. Suas mãos tremiam e seu coração batia tão rápido que quase podia ser ouvido. Sobre a luz do abajur, ela procurava o que poderia ser, mas a escuridão, além da porta de seu quarto, não revelava o dono dos passos, que ficavam cada vez mais próximos. Olivia se encolheu na cama, assim como faria uma criança. O barulho cessou, mas ela sabia que o que quer que fosse estava ali à espreita. Podia sentir seu olhar tão ameaçador e cruel. Não teve coragem de levantar. Ao invés disso, ligou a lanterna do celular e apontou de uma vez para a porta. Nada. Sua respiração estava pesada. Talvez fosse algo da sua cabeça. Se acalmou com um gole de água. Sempre deixava um copo de água na cômoda. Foi quando sentiu algo tocar seu rosto. Fino e suave. Seus dedos se esfregaram no local e ficaram negros. Olhou atentamente. Fuligem. Mas nem fazia sentido. De onde veio? Foi quando a imagem de horas antes lhe invadiu a mente. O corpo pequenino da boneca sendo consumido pelo fogo, deixando no lugar apenas carvão. Não poderia ser isso. Olhou para cima com os olhos vacilantes e encontrou ali seu assombro. O medo infantil, a boneca que logo caiu em cima da garota, manchando tudo de preto. Olivia gritou com todo o seu fôlego por socorro, e isso bastou para alertar os vizinhos, que chamaram a polícia. Mas esse alarde não a afastou. A boneca, ou o resto dela, se contorcia raquiticamente e agarrava com força ao rosto da garota, que só conseguia se debater para tirá-la dali. Foi quando ela falou. A boneca falou, sua voz grossa como se saída de uma caverna. Você só tinha que me tratar bem. E assim, beijou Olivia na bochecha, o que fez ela gritar mais uma vez por socorro. Em um ato de desespero, Olivia conseguiu atirá-la contra o chão e correr. Ao menos tentar. Algo estava errado. Suas pernas não respondiam como deviam. Olhou para elas e viu riscos amadeirados se formando sobre a pele, endurecendo cada movimento. Mesmo assim, continuava se arrastando. Seu corpo não produzia mais o barulho que deveria, apenas baques surdos no chão e barulho de articulação. Alguém batia na porta, a polícia, mas nem mais sua boneca respondia. Também estava dura. Bateu com a mão ainda boa sobre a bochecha e o som foi perturbador. Madeira. Não conseguia mais se mexer, gritar por ajuda. Nem seus olhos funcionavam mais. Se tornaram feitos de vidro. A última coisa que viu foi a boneca sorrir. Quando os policiais finalmente arrombaram a porta, não encontraram nada, nenhum sinal de roubo, sangue, nada. Os cômodos pareciam em ordem. No quarto a mesma coisa, tudo no lugar. Cama arrumada, travesseiro arrumado, inclusive a boneca de cabelos azulados em cima da cômoda. Mas estranhamente, a dona da casa não estava lá.